Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal e nós vamos falar agora sobre a entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzan. Pois é, na tarde dessa sexta-feira o presidente Romildo Bolzan concedeu uma entrevista esclarecedora para a Rádio Bandeirantes. Ele fala sobre o futuro dele como presidente, sobre o futuro dele no Grêmio, fala sobre o atacante TT, ainda rebate aquela entrevista do Renato Gaúcho para Sport TV. Ele fala sobre Jean-Pierre, reforços e Moisés, ex-jogador do Palmeiras que está na China. Deixa eu te contar os detalhes, mas antes disso, se inscreva no canal, deixa seu like enquanto roda a vinheta. O vídeo vai ser um pouco longo, galera, mas é o seguinte, a gente precisa falar porque não é toda hora que o presidente Romildo Bolzan vem e fala sobre vários temas ao mesmo tempo. Vamos lá então, que eu trouxe alguns pontos aqui que a gente precisa debater, conversar. Então você já sabe do caminho, né? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações. Aqui o nosso apoiador, a PicPay, vai estar com o seu link aqui na descrição. Vocês cliquem lá, se registrem, que vocês vão ganhar um cashback de R$10 só pelo fato de vocês fazerem o seu registro com o meu código promocional. Vamos lá, porque é o seguinte, ó, foi perguntado para ele qual o peso a direção dará para esses dois grenais para a sequência do trabalho visando a Série B. Ele falou, é fundamental passar, dar uma confiança, dar uma moral de suma e boa expectativa. A gente vencer o Grenal, até pelo fato de ir por uma final, te passa confiança e praticamente te representa para o restante da competição, te dá moral para entrar numa Série B. E aí foi perguntado sobre preservar o Diego Souza pensando na Série B, esse é um raciocínio correto ou está descartado? Claro, né, o pessoal já estava meio que tentando saber o que vai acontecer no Grenal. E aí ele responde categoricamente, se tiver condições vai jogar, o Roger vai utilizar. Não tem essa história de poupar para depois, jogar para se preparar, não. Só joga se tiver 100% em dia. Então, mais ou menos, ele deu uma dica de que provavelmente o Diego Souza não deve começar a partida, até por isso que nos relacionados do Grêmio, que já saiu, já teve o vazamento, o Grêmio não anunciou ainda, Diego Thurin está relacionado para o jogo e Elias está relacionado para o jogo. E com isso tem uma movimentação de time para o Grenal, que a gente vai falar depois num outro vídeo. Como que o senhor, perguntado para ele, responde ao Renato o que disse quando ele era treinador que tinha a chave do CT? E aí ele fala, meio que dando uma risadinha, ele era coordenador do time, comandante técnico, quando se ganha, ganha todos, quando se perde, perde todos. Não existe nenhuma situação de um dono só. Na minha vida, eu aprendi que o coletivo ele é maior que o individual. Como eu conheço o Renato, vou deixar pelo contexto as suas falas. Ou seja, ele não quis entrar num debate, não quis entrar a fundo por conta disso. E aí os caras foram lá e espetaram ele. Como que é a sua relação com o Renato? E ele conversei apenas uma vez com ele. Não tenho essa intimidade toda que todos falam. O direito de falar e opinar, cada um tem, mas tem que ter o seu momento de falar. E aí eu não quero polemizar isso. Para mim está tudo resolvido e pronto. Ou seja, ele quis dizer que o Renato, tudo que o Renato falou, ele também não quis desmentir ali. E a gente tem essa análise de que o Renato tinha aquele poder, tudo aquilo que ele falou. Eu não fiz um vídeo a respeito, mas deveria ter feito até para passar para vocês a minha análise a respeito disso. Mas o Renato, todo mundo sabe que ele tinha o poder, foi ele que fez todas as mudanças no centro de treinamento do Grêmio, foi ele que fez todas as mudanças de pessoas, ele que fez todas as mudanças, contratações, foi ele que pediu, e o presidente confirma que quando o treinador pede, eles tentam ajustar. Então, deixa eu passar aqui para vocês outro ponto sobre as contratações que vocês vão entender. O senhor não acha que seria em determinado momento o Grêmio ficou órfão da presença do Renato? E aí eles assim, não tenha dúvida, quando se tem uma liderança de tanto tempo no vestiário, comando forte, dá um vazio. Isso é verdadeiro, isso faz parte de qualquer diagnóstico, não podemos discutir sobre isso. Lógico,
O Renato saiu e ficou 4 anos e meio, com 2 anos pelo menos os jogadores que chegaram, há um ano e meio já estavam um costume de trabalho, um costume de ambiente, uma forma de ter um trabalho de se envolver, de resolver os problemas internos e externos, que quando ele saiu ninguém sabia mais o que fazer. E aí o Renato era esse cara que controlava tudo. Perderam esse controle e o vestiário afundou. Talvez seja aí o ponto da queda para o Grêmio, que o presidente acha ainda que é a Covid. Ele não se deu de conta, talvez não tenha, ou não quis realmente falar a respeito. E o que é mais importante para o senhor? Cumprir o mandato de ser presidente ou concorrer ao cargo de governador? E aí ele responde categoricamente e encerra com todos os assuntos. Cumprir o mandato de presidente. A pauta existe, não posso fugir dela. Eu não posso ficar falando toda hora sobre esse tema, sobre isso. Tenho que conviver com ela. Vou cumprir com o Grêmio. Não posso proibir um ambiente coletivo, as pessoas se manifestarem ou desejarem. Quer fazer? Façam. Que existe essa pressão? Existe. E eu posso conviver com ela. Eu conheço ela e sei conviver com ela. Mas tenho muitos compromissos com o clube. Meu problema agora é o Grêmio. Ele definiu que não vai concorrer a governador. Então, tá na expectativa aí a galera de que na segunda-feira ele vai anunciar, vai dar uma coletiva de domingo para segunda, algo dessa forma, porque o PDT está fazendo essa pressão para ele se lançar candidato. Criaram uma campanha, né, para o Romildo ser governador do estado, para concorrer ao governador do estado. Ele não vai entrar nessa linha, acabou de dizer sobre isso. E aí, mudando toda a história, toda a configuração da entrevista, foi perguntado: já que o senhor não vai concorrer ao governador, vai ficar no Grêmio, o senhor vai trazer o TT? A única coisa que eu sei é que está sendo vendido para um time na Europa. Não sei mais nada e do que possa ser e avançar nesse assunto. Ele está sendo vendido para um clube da Europa e aí a gente precisa ver depois o que pode acontecer. No Grêmio, no momento, ele acaba dizendo que não pode falar mais, não tem mais o que falar a respeito, mas a gente já trouxe informações aqui, tá no vídeo, no final deste aqui eu vou deixar a informação sobre o TT para vocês continuarem acompanhando. E aí depois a pergunta para ele: e se ele for vendido, é bom para o Grêmio? Pergunta óbvio, né? Lógico, o Grêmio tem direito sobre ele, mas aí ele responde: olha, eu não sei o que pode acontecer, as janelas estão abertas, se elas estão abertas ou não, não tenho nenhuma informação a respeito. É o time que compra que determina o vínculo dele. Não é razoável falar sem saber do envolvimento do terceiro, do caso do outro time. Que bom se ele quer jogar conosco, mas só vai evoluir alguma coisa quando vier de lá alguma coisa dizendo: estamos prontos para ir jogar no Grêmio. O clube cedeu ou não houve negócio? Essa é a informação que a gente precisa saber. Não tenho nenhuma informação a respeito. Ele deixa claro que primeiro resolve a tua vida e aí a porta aqui está aberta. É isso que a gente vem falando. O Grêmio não está comprando o TT. O empresário quer colocar ele por empréstimo por esse período, para ele ficar jogando, ter ritmo de jogo, jogar no Grêmio, que é um sonho do próprio atleta, um sonho do próprio representante que é gremista, que quer deixar ele junto com o Ferreirinha atuando. Imagina, os dois, o ataque do Grêmio com Ferreirinha e TT, do mesmo empresário na Série B do campeonato. Tudo bem que é uma Série B, mas o Grêmio sobe, são 15 partidas praticamente que ele vai estar disponível, caso não seja suspenso, lesão, algo dessa forma, que vai estar dando, ganhando minutagem na sua carreira e jogando no clube que o revelou. Isso é interessante ser colocado nesse ponto, entendeu? Então, assim, deixa claro, o TT primeiro resolve a sua vida lá, está sendo vendido para outro clube da Europa, e esse clube tem que concordar em emprestar ele para o Grêmio. Esse momento ele vai assinar a partir de 1º de julho, certo? Antes desse tempo ele vai jogar no Grêmio, mas primeiro resolve lá. E se o clube dizer assim: não quero que tu jogue, aí existe uma outra ideia. A ideia de lá é vender para que ele fique, é o que o representante está tentando. Ele venha jogar no Grêmio. Primeiro define sua vida e depois tu vem para cá. Quantos reforços para a Série B, presidente? Ele confirma 2 atacantes e um zagueiro, é o que a gente já tinha dito antes. Ele confirma que ele acha que conseguiria fechar o grupo para começar o Campeonato Brasileiro. Você não fica indignado quando vê a lista de reforços dos últimos anos e não dá para encher uma mão de acertos? Essa pergunta foi fantástica.
E aí ele responde assim: entendemos que quando uma comissão técnica insiste, pede e acha que é solução, cabe a nós, que é preciso avaliar, e fazemos essa avaliação. E cabe conceder para exatamente para dar os resultados que estão pedindo, dar as peças que estão pedindo. Quando a gente faz isso, atende uma demanda que existe. É muito frustrante não dar certo. Eu sou torcedor, não gosto disso, mas ao mesmo tempo faz parte do processo e precisa corrigir essas coisas. Ele resolve aqui falando que todos os treinadores que pedem reforços é feita uma avaliação e o Grêmio muitas vezes cede. E a gente analisa aqui que quase todas as vezes cederam. E isso é uma resposta para o Renato, que o Grêmio também teve más contratações por conta dele ter a chave do CT. Esse é um jeito que ele achou de responder, né, quando diz que o treinador pediu e aí ele cede e faz a contratação que o treinador pediu. Tem outros contrapontos, claro, que ele pediu A, B e C e acabou vindo D, também, mas quando ele foi perguntado sobre o grande número de contratações, nós estamos falando do período exatamente de que o Renato atuou. Quantos deram certo? Não estou aqui crucificando o Renato, longe disso, mas ele colaborou sim para tudo que está acontecendo agora. E aí não adianta tu falar que tu era bom se tu trabalha em equipe. O título gaúcho, qual é o percentual para amenizar o atual momento do Grêmio? E ele diz assim, seria importante o pentacampeonato gaúcho pelo tanto tempo que sem ter essa sequência. Mas é importante vencer. Grenal e o Campeonato Gaúcho. É importante vencer. É bom vencer. Sim, é bom vencer. Ele insiste com essa frase. Mas o momento mais importante é disputar a Série B para subir. Mas assim, convenhamos, é muito bom vencer o Campeonato Gaúcho. Claro, hegemonia do Estado, toda aquela questão de o grande clube, a flauta, vencer o estadual, tudo isso conta. E aí, claro, os bastidores da política também tem a ver com a questão de tu vencer o campeonato estadual. E aí, em seguida, foi perguntado o Meia Moisés, que é a grande chave desse vídeo. Ex-Palmeiras, o Roger treinou ele. Aí ele fala, é um jogador que está sendo monitorado, mas não existe nenhuma negociação por ele, está no nosso banco de dados há muito tempo. É que na verdade foi perguntado para ele se o Roger pediu esse jogador. Ele disse assim, a gente já tem ele há muito tempo aqui, né, sendo monitorado, para tentar trazer, a gente tentou trazer e não deu certo, e agora a gente só fez consultas e não evoluiu em nada. Essa é a resposta, o Moisés não evoluiu em nada, não tem nada, sem chance dele sair da China por alto valor que ele pediu para voltar para o Brasil. Jean-Pierre, presidente. E aí ele falou assim, sabemos sobre a situação jurídica e o Grêmio está dando toda assistência ao atleta. Assim que tudo for resolvido com o clube turco, vamos tomar a nossa decisão. Os turcos manifestaram que estavam encerrando o contrato, que foi encerrado, que eles não confirmaram a contratação. E ele é jogador do Grêmio. E se for para lá, se ele não for para lá, no caso, ele é jogador do Grêmio e pode sim ser reforço para o Campeonato Brasileiro da Série B. É o que eu falei no vídeo anterior. O Jean-Pierre vai ser o meia, porque não vai para lá, não está para a FIFA a contratação do Jean-Pierre, não foi feita a vinculação dele, ele teve lá, fez os exames, não foi aprovado e o clube turco não selecionou ele para seguir no clube, não fez a transferência via sistema, apenas em papéis. Então ele acabou rompendo isso e aí agora o jogador com o seu staff, com o seu representante, tem que definir a sua situação com o clube, com a FIFA, e neste momento ele ficaria à disposição do Grêmio, porque ele é jogador do Grêmio, ele estava sendo emprestado para lá. Se for rompido lá, ele volta a ser jogador efetivo do Grêmio, né, para ambiente de jogo, e aí ele ficaria reintegrado ao grupo, que eu acho que o que vai acontecer, ou que já está acontecendo, e o presidente não tinha todas as informações e não pôde passar para todo mundo exatamente detalhada na entrevista o que está acontecendo. Galera, vídeo longo, paciência, mas eu tinha que trazer a entrevista coletiva porque ela é bombástica, pontos importantes e esclarecedores para todos nós torcedores. Então, naquela moral para mim aí, tá? Dá o like, se inscreve. Preciso fazer aí bater os 10 mil, quer dizer, 10 mil não, os 12 mil inscritos. Eu tenho uma meta para esse ano e eu quero atingir, eu conto com o apoio de vocês, que é Grêmio.